Olá pessoal, bem-vindos então à continuação da história da Grande Catarina. Se você ainda está aqui comigo ouvindo essa história, muito obrigada. Você deve ter um grande interesse pela história da Rússia e eu espero estar colaborando de alguma forma para o esclarecimento desses conteúdos e dessas páginas formidáveis da história. Eu deixei vocês no último vídeo com a história dos primeiros anos da Catarina no trono. E logo depois que ela tomou o poder, ajudada pelo exército, pela igreja, pelo conselho imperial e pelos irmãos Orlov, ela conseguiu então seu grande objetivo e ela mandou o Pedro III para bem longe, mandou que ele fosse viver numa propriedade afastada e ele era vigiado por guardas. Mas o Pedro III ele acaba sendo assassinado. Não se sabe se por um dos guardas que o vigiavam, não se sabe se exatamente houve uma briga entre os irmãos Orlov e ele, ou não se sabe se quiseram realmente assassinar o Pedro III. Tamanho era o mal-estar que ele tinha causado naqueles poucos 6 meses que ele governou a Rússia. Ele fez tratados com a Prússia, estabeleceu acordos que rompiam, desautorizavam acordos passados e já antigos entre a Rússia e a Áustria, entre a Rússia e a França. Então ele criou uma situação tão insustentável que não só ele saiu do trono, como ele acabou morrendo. A Catarina, ela então devolveu para a igreja todas as terras que a igreja possuía antes das intervenções do Pedro III. E ela devolveu ao exército russo aquela identidade, tanto nos uniformes quanto no tipo de manobra e no tipo de exercícios que eles faziam, que o Pedro III tinha revogado por esse período em que ele governou. Então a Catarina começou a devolver a segurança que faltava para o país. Mas ela também fez mudanças muito importantes. Ela enfrentou o desejo do Conselho Imperial de estabelecer uma monarquia constitucional, tal como já existia na Inglaterra. Ela admirava muito as ideias do Voltaire, mas ao mesmo tempo ela não queria ser controlada pelo Conselho Imperial. Ela não queria ser controlada por um grupo de ministros. Ela queria ter o poder. Ela não queria abandonar esse lugar de autocrata de todas as Rússias. E ela se colocou rapidamente numa filiação histórica e política com Pedro Grande. Ela admirava muito tudo que o Pedro havia conquistado e ela havia estudado muito, não apenas nesses anos em que ela ficou isolada, sem afeto, sem amor, mesmo depois de casada, mas logo que ela assumiu o poder, ela procurou conhecer muito do que era a Rússia, o que era esse império que ela havia assumido, pelo qual ela era responsável. Então ela viajou e para os lugares mais longínquos, ela mandou responsáveis que escreviam relatórios, que eram encarregados de enviar relatórios semanais, e esses relatórios eram lidos à medida que chegavam. Os ministros que trabalhavam mais próximos a ela, eles eram obrigados a escrever relatórios diários. Ela queria saber de tudo que estava acontecendo. Ela queria ter o controle de tudo. Ela queria assinar embaixo de tudo que fosse emitido. Mas ela não queria só assinar. Ela queria ler, ela queria saber o que estava sendo comprado, o que estava em jogo em cada decreto, em cada negociação, em cada acordo com os países com quem a Rússia tinha relações. Ela foi grandiosa por isso. Ela segurou as rédeas do país e se responsabilizou por muita coisa do que aconteceu. Imagino que por quase tudo, embora nenhum autocrata, nenhum presidente, nenhum imperador seja perfeito, ela esteve ali à frente e se colocou como uma pessoa que iria fazer grandes mudanças, que iria realmente aproveitar esse ensejo que o Pedro Grande tinha aberto na história, unificando a Rússia e dando uma unidade política. E ela então estava decidida a continuar a exercer essa influência no governo e a realmente enfrentar essas vicissitudes que foram se apresentando a ela. Vamos lembrar que a Catarina enfrentou 2 guerras com a Turquia.
A primeira e a segunda foram guerras relativamente longas e ela também contou com a ajuda e com o apoio de grandes generais. Generais que acreditavam na baioneta, generais que acreditavam na estratégia, na prudência, generais apaixonados, mas generais muito estrategistas. Teve sorte, teve competência, teve muita coisa em jogo, mas ela procurou se cercar de pessoas competentes. E isso também foi uma grande sacada que ela teve. Ela não só estudou muito história, geografia, não só ela procurou saber de quase tudo que acontecia naquela imensidão, mas ela se cercou de gente de valor. E deu carta branca, em termos, né, não totalmente, mas ela deu poder para essas pessoas mostrarem o que elas podiam fazer de melhor pela Rússia. Uma dessas pessoas foi o general Potemkin. Dizem que eles se casaram nesse casamento morganático aí, mas o que é casamento morganático? É quando um aristocrata se casa com um plebeu. E oficialmente isso foi escondido, mas eles se casaram na igreja. Aparentemente, ela sempre se referia a ele nas cartas como meu querido marido. E o Potemkin era um cara muito ciumento, muito possessivo, mas ele foi um excelente general. E parece que a relação deles, que durou mais ou menos 15 anos, melhorou muito depois que o Potemkin foi morar em uma outra região mais próxima da Crimeia, que depois vai ser anexada pela Catarina. Então o Potemkin foi para lá reformar aquele lugar, aquelas cidades, criar uma indústria. Então ele fez uma série de mudanças e ele gerou um crescimento econômico e industrial, um crescimento urbano em lugares que antes eram praticamente pântanos. Então ele foi um cara muito importante. Pesquisem sobre o Potemkin e vocês vão se surpreender com o que ele fez. Vocês vão achar também um termo muito legal que é cidades Potemkin. Como naquela época não existia FaceTime nem Skype, então ele não podia mostrar para Catarina II o que ele estava fazendo na cidade. Então ele mandou comitivas, foram responsáveis. A Catarina também fez uma viagem mais ou menos superficial por essas cidades e diziam que essas cidades eram feitas de papelão, eram cidades só ali, meio que maquetes em tamanho real, para enganar a Catarina. E esse termo cidade Potemkin tem essa conotação aí sarcástica, ácida, de alguma coisa falaciosa. Mas, segundo Robert Mess, parece que isso não é verdade. O Potemkin foi realmente um cara notável e ele fez muito pela Rússia nesse sentido. Mas a Catarina, ela fez mudanças importantes. Por mais que ela tenha devolvido para a igreja as terras que o Pedro III tinha confiscado, ela fez uma outra reforma. Ela devolveu, mas ao mesmo tempo pegou as terras de volta. Porque ela achava que a igreja tinha muitos servos e a igreja tinha uma posição em que ela não era submetida ao Estado, ela era muito independente. E a Catarina fez uma reforma de modo que ela colocou todos os eclesiásticos como servidores do Estado. Eles estavam submetidos ao Império. Isso foi uma grande mudança. Ela enfrentou a ira do Santo Sínodo, que era esse grupo de eclesiásticos que detinham muito poder e muitas terras na Rússia. Como ela se sentia ameaçada pela possibilidade do Ivan VI, antes da morte dele, pelo Ivan VI retomar o poder, ela dissolveu o Santo Sínodo, colocou membros laicos lá dentro, membros que pudessem ter o controle em vários lugares do Império, em vários setores. Tinha alguém ali que representava o olho da Catarina, alguém que estava olhando, que estava anotando, escrevendo relatórios, e depois ela saberia disso. Catarina também fez coisas bem legais. Por exemplo, ela hospedou o Diderot por 5 meses na Rússia e teve reuniões com ele de 2 horas por dia durante esse período. Mas ela começou a perceber, tanto através das cartas do Voltaire, tanto quanto através das conversas com o Diderot, ela pôde perceber o abismo que existia entre um filósofo e entre um autocrata. Alguns fatores colaboraram para que ela pudesse estabelecer essa fronteira.
Embora ela fosse uma admiradora da filosofia iluminista, a Rússia, dada a sua diversidade, a esses conflitos entre tantos povos, entre tantos interesses, ela começou a perceber que isso não daria certo na Rússia. Ela chegou a investigar a fundo o que era servidão na Rússia. Então ela mandou informantes, pessoas responsáveis para fazerem relatórios e mandarem relatórios sobre tudo o que acontecia nessas regiões longínquas, como os nobres tratavam os servos. Existe um trabalho, existem documentos produzidos descrevendo tudo o que acontecia, ou quase tudo. E isso foi muito importante. A Catarina ela não conseguiu abolir a servidão, mas ela realmente procurou conhecer o problema, ela enfrentou esse problema. E no início ela tinha até um interesse em saber se não dava para fazer de uma forma diferente. Será que a Rússia podia prescindir desse setor dos servos? Os servos eram escravos, né, pessoal? Eram escravos eslavos. Eles tinham condições tão ruins ou piores que os escravos africanos nas Américas. Eles eram objetos, não eram pessoas, podiam ser vendidos, trocados, pertenciam às terras quando interessava, pertenciam aos nobres quando era mais interessante para um determinado negócio. Então, os servos eram objetos manipuláveis naquele momento e manipulados por todos que tivessem algum interesse. A Catarina vai enfrentar uma revolta muito bizarra, muito trágica, um pouco cômica, de um tal de Pugachev, que era um cossaco, que começou a reunir camponeses, servos e outros cossacos desertores. Ele se autodenominava o Pedro III, esse marido da Catarina, que teria sobrevivido à tentativa de assassiná-lo, e ele estava ali então para retomar o trono. Os camponeses, no início, acreditavam nele, porque afinal, ninguém sabia, ninguém tinha visto o Pedro III na época. A nobreza o conhecia e sabia que isso era uma falácia, esse cara se autodenominando o Pedro III, mas os camponeses não sabiam. E no início eles acreditavam. Mas o Pugachev era um analfabeto, ele não sabia escrever seu nome, ele não sabia sequer falar direito. Mas o fato é que ele encarnava o desejo de liberdade, o desejo de uma vida melhor desses camponeses. Isso assustou a Catarina. Mas ela não respondeu a isso abolindo a servidão. A Catarina enfrentou essa revolta que estava acontecendo ao mesmo tempo que acontecia a Primeira Guerra com a Turquia. Tudo isso foi esquecido, porque a Catarina começou a perceber que a Rússia não estava preparada ainda para abolir a servidão. Era uma terra que precisava ali ser levada no cabresto. Infelizmente, ela não conseguiu encontrar uma outra solução. Manteve essa situação difícil, tão criticada pelo Tolstói nos livros dele. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, ou até se vocês lerem algumas partes desse livro aqui, vocês vão descobrir o que aconteceu. O Pugachev, ele acabou insuflando uma revolta em vários lugares da Rússia, de servos contra os nobres. As senhoras nobres foram estupradas, assassinadas, foi realmente uma coisa terrível. Então esse ódio todo deixou a Catarina muito impressionada. Isso durou mais ou menos 3 anos. Foi difícil de capturar o Pugachev e ele conseguia conclamar as pessoas. Ele conseguiu uma aderência muito rápida dos camponeses e isso foi realmente assustador. Foi muito legal essa reforma que a Catarina começou a querer implementar. Ela escreveu um documento chamado Nakaz. O Nakaz, então, era um texto em que ela fazia um planejamento sobre reformas nas leis que ela queria fazer na Rússia. E essa investigação toda sobre o que era a Rússia e sobre vários setores do desenvolvimento de um império
Isso tudo foi feito e essas informações foram colhidas. Então, embora ela tenha feito poucas modificações, mas tenha incentivado a economia, a indústria e outros setores, ela foi a primeira governante a questionar todo esse funcionamento do império. Ela quis saber e ela propôs mudanças. Embora ela não tenha realmente conseguido implementar 70% dessas ideias que ela tinha com Nakaz, ela foi a fundo na sua investigação. E essa questão toda da Rússia era muito mais complicada, estava ao largo dessas orientações que os enciclopedistas gostavam de dar. O filósofo era o filósofo, ela era uma governante, uma autocrata, e ela trabalhava com o lado pragmático da vida. E essas ideias eram mais teóricas do que aplicáveis propriamente. Bem, pessoal, eu vou encerrar então esse livro aqui da Catarina, esse vídeo tão longo, essa série de vídeos. A vida dela foi super interessante, super movimentada. Ela enfrentou com um pulso forte essas guerras com a Turquia, a revolta do Pugachev. Ela casou o filho dela, o Paulo. Ele teve 10 filhos com a mulher. Os 2 netos preferidos dela eram o Alexandre I e o Constantino. O Constantino recebeu esse nome porque ela esperava que a Rússia conseguisse invadir a Turquia e capturar a capital, Constantinopla, e que Constantinopla faria parte do Império Russo. Ela foi traçando e tentando determinar o futuro e a vida dos sucessores dela, dos netos, do filho, mas infelizmente ela não conseguiu renomear o sucessor dela e foi então o Paulo, o filho, que foi a vida toda preterido para assumir qualquer função política mais relevante, que assumiu o trono. A Catarina morreu em 1796. Esse livro realmente é um livro de fôlego, é um livro que foi cansativo em muitas passagens, mas é um livro que traz capítulos e partes formidáveis. Aqui eu encerro as minhas observações sobre essa leitura que foi tão importante para mim. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o interesse de vocês por essa história e pelo tema da história da Rússia e sobre tudo que aconteceu um pouco antes da chegada do Nicolau II ao poder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês nas próximas leituras, nos próximos vídeos.